A gente começa essa edição do Hora H, abrimos já a semana falando do terremoto na Colômbia. Mais uma vez, estamos assistindo ao terror que um terremoto muito forte como o que aconteceu lá hoje faz em locais com construções frágeis, locais precários. Destruição de prédios, pessoas desaparecidas e até agora mais de 110 mortos. Abelardo de la Espriella, que acabou de assumir a presidência da Colômbia na semana passada, já declarou emergência nacional e vive seu primeiro grande teste à frente do governo. A gente começa direto com a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu. Luciana, boa noite. Atualizações sobre a situação da Colômbia, minha cara. Bem-vinda ao Hora H. Thaís, boa tarde para você. Situação bastante grave. Com o passar das horas, a gente vai entendendo a dimensão desse terremoto que afetou dezenas de municípios na Colômbia. São mais de 20 municípios afetados, segundo as últimas atualizações oficiais, 111 mortos, pelo menos 1.500 moradias que foram danificadas por esses tremores, 61 edifícios que desabaram. Então aí a gente também vê o potencial de que esse número de falecidos aumente bastante nas próximas horas, conforme os esforços para remoção de escombros forem avançando. Esse terremoto teve como epicentro o estado colombiano de Chocó, que fica a oeste da Colômbia, e teve impacto em vários municípios até bastante distantes. Esse tremor foi sentido com intensidade, segundo relatos, em Bogotá, e não somente na Colômbia, também na Venezuela, no Equador, em países vizinhos à Colômbia. Então, a quantidade de mortos, principalmente no departamento de Chocó e departamentos vizinhos, é bastante alta. O que as autoridades descrevem é que esse terremoto afetou diretamente as comunicações. Isso é uma constante, nesse caso, nesse tipo de tragédias. Então, existe dificuldade até para entrar em contato com autoridades de cada município, com os socorristas, para ir atualizando essas informações. Paralelamente, lugares que não sofreram destruição, o caso de Bogotá, estão se organizando para ajudar essas cidades afetadas. Então, o prefeito de Bogotá, Carlos Galán, já anunciou a criação de 6 centros para arrecadar doações como água potável, cobertores, colchões, para ajudar justamente essas regiões afetadas, também com artigos de higiene pessoal e outros insumos para ajudar as vítimas e os familiares das vítimas desse terremoto. Porque é importante lembrar que as consequências do terremoto não acontecem só pelo tremor inicial, que nesse caso foi de 7,4 graus de magnitude, mas também pelas réplicas que acontecem depois. Uma das réplicas que sucederam esse terremoto foi de 4,8 e o relato é que foi amplamente sentido novamente na Colômbia esse novo tremor. E esses novos tremores podem continuar abalando estruturas que já foram danificadas com o terremoto inicial. Então, o que as autoridades pedem com muita insistência para a população é que comuniquem justamente os órgãos governamentais se há qualquer tipo de abalo na estrutura, essas rachaduras na parede, para que haja uma avaliação por parte das autoridades se é seguro que elas retornem para casa. E os esforços agora estão totalmente concentrados, claro, no resgate de pessoas com vida. A cidade de Cali, por exemplo, uma cidade importante da Colômbia, relata dezenas de edifícios que desabaram e pessoas com vida sob esses escombros. Então, foi uma cidade, por exemplo, que pediu ajuda para Bogotá e para Medellín, outras cidades colombianas, ajuda com socorristas para poder
atender essa emergência. E além da afetação, né, dos danos que houve em moradias, também foram afetados hospitais, centros educativos. Então, existe a orientação de que as pessoas evitem transitar desnecessariamente para permitir a passagem do socorro para atender, né, tanto para buscar os sobreviventes como para atender pessoas feridas. Claro, doações, e o povo colombiano nesse momento está se mobilizando para se ajudar, né, nesse momento de dor, de tristeza e de preocupação com as pessoas que ainda estão sob os destroços, Thaís. Luciana, muito obrigada. Infelizmente é um quadro que você descreve que a gente é quase como se fosse um déjà vu macabro, né? Com o que vimos acontecer na Venezuela. Talvez a proximidade nos dê uma expectativa de que todo esse processo que você traz aqui, Luciana, dos resgates, da necessidade das famílias, a gente está muito perto do que aconteceu lá, talvez isso consiga mobilizar melhor a comunidade. Luciana, você tem preferência aqui, minha querida, qualquer novidade, atualização importante, você volta aqui ao Hora H. Muito obrigada, até já. A gente vai assistir agora um pouco dessas imagens, né? Dessas imagens do horror que eu descrevi há pouco, dos prédios desabando e a corrida contra o tempo para que os resgates aconteçam salvando vidas. Este vídeo mostra o momento em que prédios chacoalham na cidade de Manizales. Pedaços da estrutura se soltam e uma mulher cai no chão ao tentar escapar dos destroços. Ela é ajudada por 2 homens, enquanto as pessoas ao redor se abraçam desesperadas. Uma testemunha contou que o terremoto durou poucos minutos, mas pareceu muito mais. Ainda em Manizales, a torre da Catedral de Nossa Senhora do Rosário desabou. A catedral fica no centro histórico da cidade e é considerada a mais alta do país. O epicentro do terremoto, de magnitude 7,4, foi registrado em San José del Palmar, a 280 quilômetros de Bogotá. Mas o rastro de destruição se espalhou pela Colômbia. Foi o tremor mais forte em uma década no país. Este outro vídeo, gravado por testemunhas, mostra o momento em que um prédio desaba na cidade de Pereira, na região da Colômbia conhecida pela produção de café. Partes do edifício se soltam e caem na calçada. Logo depois, o prédio inteiro colapsa e a rua é coberta por uma nuvem de poeira. A cidade foi uma das mais atingidas pelo terremoto. Prédios e casas foram destruídos e autoridades locais relatam danos estruturais severos. As equipes de resgate contam com o apoio de voluntários no esforço para remover os destroços. Na cidade de Cali, que também foi duramente atingida pelo terremoto, este prédio foi reduzido a uma pilha de destroços e metal retorcido. Pessoas no local escalavam os escombros enquanto os serviços de emergência avaliavam o estrago. Outros prédios ao redor apresentavam danos visíveis, com paredes rachadas e fachadas destruídas pelo impacto do tremor. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas correndo para fora de um centro médico no momento em que o terremoto atinge Cali. A estrutura do prédio sofreu danos e destroços caíram sobre as ambulâncias que estavam estacionadas do lado de fora. O prefeito de Cali pediu reforços a autoridades de Bogotá e Medellín no esforço para resgatar as pessoas presas nos escombros. Ele também pediu à população que se mantenha atenta a rachaduras nos prédios. Le pido a la ciudadanía mantener la calma, revisen también si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor se hacen afuera de la edificación. Le pido a la ciudadanía también reportar cuanto antes cualquier daño adicional que no tengamos detectado aún. Le pido también a todos que apoyemos a nuestros rescatistas con lo que sea necesario. Por favor, también a cuidar la seguridad y el entorno. A reação das autoridades, a coordenação dos trabalhos, a comunicação com as pessoas, né, com os moradores das cidades, isso tudo pode acelerar esse processo. A gente vai assistir agora o relato do jornalista Duván Marín Martínez, que vai nos contar o momento em que acontece a destruição da Torre da Catedral da cidade de Manizales. El terremoto ocurrió en las horas en las cuales mucha gente
sale de sus residencias hacia los sitios de trabajo, hacia colegios, escuelas para los jóvenes o niños y hacia las universidades, la mayoría con algunas afectaciones como la católica. La Catedral Basílica de nuestra capital, el máximo símbolo de los caldenses, símbolo católico, sufrió afectación en una de sus torres laterales, la que precisamente tiene el reloj principal y la columna principal. La base primordial también tiene afectaciones con el derrumbamiento de El Cristo, que ha permanecido incólume desde hace varias décadas. En Manizales hay emergencia que es atendida por los diferentes organismos de socorro, pero el mayor número de víctimas fatales se presenta hasta el momento en ciudades como Pereira, en Risaralda, también en la zona cafetera caldense y en Cali, capital del Valle del Cauca. La emergencia se toma en estos momentos los centros de atención, hospitales, clínicas, centros de salud, donde llegan muchas personas lesionadas. Todavía falta información oficial de otros municipios que también padecen similares condiciones como consecuencia del fuerte terremoto que se sintió a las 7:34, entre 7:34 y 7:35 de la mañana en Colombia. Es un informe con mucho gusto desde Manizales con Duván Marín Martínez. A gente vai assistir agora uma dessas imagens que circula e que deixa a gente completamente estarrecido com o que aconteceu. O registro é de um influenciador que conseguiu filmar o momento de pânico quando o terremoto atingiu um aeroporto na Colômbia. Esse aeroporto é um aeroporto internacional de Matecanha, na cidade de Pereira, a mais afetada pelo tumor. O influenciador gravou a cena quando ele estava abrigado sobre uma mesa e ele gritava diante do que estava acontecendo. Nós estamos vendo aí os danos no interior do aeroporto e o desespero, claro, né, de quem estava ali absolutamente exposto ao risco. As placas do teto caíram, estava tudo cobrindo o chão, nuvem de poeira se formando para todo lado. As operações desse aeroporto foram suspensas, claro, para a segurança de todos.